Meu marido me chamou de gorda e me abandonou no lixo. Então eu fiz ele implorar para voltar. A gente nunca acha que vai ser essa pessoa. A que fica parada num beco escuro, abraçada a uma lixeira, chorando tanto que parece que o choro vem lá de dentro de um lugar que não tem nem nome. Mas a vida tem essa crueldade de botar a gente exatamente no lugar que a gente nunca imaginou. Rosângela tinha 38 anos quando o marido dela fez aquilo. Não foi no silêncio da cama, não foi numa briga dentro de casa. Foi em público, na frente de vizinhos, de gente que a conhecia desde menina. E o pior de tudo, foi com uma frieza que dói mais do que qualquer grito. Naquela noite, ela estava de vestido, uma peça de estampa miúda, cor de terra com flores pequenas que ela tinha comprado semanas antes, especialmente para a festa de aniversário da filha do dono do armazém do bairro. Ela estava animada. Tinha feito o cabelo, pintado a unha, estava se sentindo bem. E Valdir, o homem com quem ela dividia a cama há 12 anos, olhou para ela antes de sair de casa e disse: "Você vai assim? Rosângela, você tá com vergonha não de aparecer desse jeito?" Ela engoliu. Como tantas outras vezes, engoliu. Foram para a festa. As 2 horas que se seguiram foram uma mistura estranha de sorrisos forçados e silêncios pesados. Valdir mal ficou perto dela. Ficava do outro lado do salão, dando risada com pessoas que ela mal conhecia, e cada vez que ela tentava chegar mais perto, ele desviava. Ela foi buscar um copo de suco numa mesa do fundo, e quando voltou, ouviu a voz do marido vindo de um grupinho perto da janela. "Aquela ali, a gorda, é minha esposa, por enquanto." O copo quase escorregou da mão dela. Ela segurou, mas por dentro caiu tudo de uma vez. Quando Valdir percebeu que ela estava perto e tinha ouvido, não ficou vermelho. Não pediu desculpa, não engoliu seco com vergonha. Ele apenas olhou, deu de ombros e disse com a mesma voz de sempre: "Já que você ouviu, então tá. Tô indo embora. Não aguento mais essa vida." E foi. Pegou as chaves do carro, girou as costas e foi. Deixou Rosângela ali, no meio de gente que tinha ouvido tudo, com o rosto queimando e os olhos já cheios de água. Ela caminhou rápido, saiu pela lateral do salão, foi parar no beco ao lado da casa de festas, onde estavam empilhados os sacos de lixo do dia e uma lixeira grande de metal enferrujado encostada na parede dos fundos. E foi ali que ela desabou de vez. Apoiou as mãos na borda fria da lixeira, o cabelo negro solto e despenteado pelo vento, e chorou. Chorou com os dentes apertados primeiro, tentando não fazer barulho. Depois não deu mais. O choro veio de um jeito que ela não esperava, daquele fundo que a gente não sabe que existe até ser forçada a chegar lá. Um choro que não era só de hoje, era de tudo que foi acumulando sem que ela percebesse. Das noites em que ele olhou para ela e não disse nada. Dos comentários pequenos sobre o que ela comia, sobre como ela se vestia, sobre o espaço que ela ocupava. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, mas foi tempo suficiente para o vestido de florzinhas se sujar nas bordas da lixeira, para o suor e as lágrimas se misturarem no rosto dela, e para ela chegar naquele ponto onde não resta mais nem lágrima, só um vazio que o choro deixa quando termina. Foi Dona Cida quem a encontrou. Dona Cida tinha 67 anos, cabelo cortado curto e branco, uma postura de quem carregou muito peso na vida, mas escolheu não se curvar. Ela estava saindo mais cedo da festa porque o joelho cobrava toda noite depois das 10, e quando dobrou o beco, viu Rosângela ali encostada na lixeira. Não perguntou o que aconteceu. Não disse aquele "minha filha, o que foi", que às vezes machuca mais do que ajuda. Caminhou até ela, ficou parada do lado e colocou a mão no ombro. Ficou assim um tempo que não era curto. Depois disse em voz baixa: "Vem, você vai dormir na minha casa essa noite." Rosângela foi, sem questionar, sem pedir explicação, como quem não tem mais força para decidir nada sozinha. A casa de Dona Cida ficava a menos de 3 quadras dali. Cheirava a alfazema e café, esse cheiro que só as casas antigas guardam. A senhora fez um chá sem perguntar se ela queria, colocou uma coberta dobrada no sofá da sala e ficou em silêncio,
até Rosângela estar com o copo quente nas mãos. Valdir foi embora durante a festa, Rosângela disse, como se precisasse ouvir a própria voz falando aquilo para entender que era real. Dona Cida não pareceu surpresa. Ele disse alguma coisa antes de ir? Disse, na frente de todo mundo. A senhora assentiu devagar. Tem coisas que um homem não tem direito de fazer. E o que ele fez, minha filha? Não tem desculpa que cure. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Rosângela dormiu naquela noite como quem apagou. Um sono pesado de esgotamento total. E quando abriu os olhos, o sol já estava alto e a realidade voltou com toda a força. Ela foi para casa com o estômago fechado. O carro de Valdir não estava na frente. Entrou. A casa tinha aquele silêncio que não é paz, é ausência. Na mesa da cozinha, um bilhete escrito com a letra torta dele. Não tem mais jeito, já faz tempo, não me procura. Só isso. Rosângela ficou parada segurando o papel por um longo tempo. Olhou o quarto, a cama desfeita, a gaveta da cabeceira dele aberta e vazia. Tinha levado as roupas durante a madrugada, enquanto ela dormia na casa da vizinha. Ele tinha planejado tudo. A festa, a cena, o bilhete, a saída de madrugada. Não foi impulso. Não foi uma briga que saiu do controle. Foi decisão. Calculada. Com data marcada. E essa descoberta chegou diferente da dor da noite anterior. A dor da noite anterior era de humilhação. Essa era de uma pergunta que ela não conseguia parar de formular. Por quanto tempo ele estava vivendo do lado dela fingindo? Nos dias que se seguiram, o bairro falou. É assim numa cidadezinha do interior. As histórias correm mais rápido que as pessoas. A cena na festa tinha sido vista por muita gente. E num lugar onde todo mundo se conhece desde criança, esse tipo de coisa não fica quieta. Rosângela trabalhava numa padaria no centro da cidade. Pequena, familiar, cheirosa de pão de manhã cedo. Era ela quem fazia o atendimento, quem sabia o nome de cada cliente, quem lembrava que o seu Antônio gostava do pão sem sal e que Dona Vera sempre queria o bolo de fubá do dia. Era ela quem dava o tom do lugar, mesmo sem perceber. Na segunda-feira, depois da festa, ela foi trabalhar, com o rosto mostrando o cansaço, mas a postura ereta. Não contou nada para ninguém do trabalho, mas o que ela não contou chegou do jeito que as coisas chegam num lugar pequeno, pela boca dos outros. Foi sua colega Patrícia, uma mulher de 42 anos, com cabelo loiro desbotado e um coração que não cabia no peito, que chegou de mansinho no meio da tarde e disse com muito cuidado: Rô, eu soube de uma coisa, e eu precisava te falar antes que você ficasse sabendo pela rua. O que Patrícia contou foi que Valdir estava sendo visto há pelo menos 4 meses com uma mulher chamada Marlene. Ela morava num bairro do outro lado da cidade, trabalhava numa loja de tecidos, e segundo quem tinha visto de perto, ela não sabia que Valdir era casado. Olha, quando eu soube dessa parte, fiquei parado um tempo antes de continuar, porque tem uma crueldade dupla aí que é difícil de engolir. Ele enganou a esposa e enganou a outra também. As duas acreditaram numa versão dele que não existia de verdade. Rosângela ouviu sem interromper. Quando Patrícia terminou, ela não chorou. Estava além do choro naquele momento. Disse apenas, obrigada por me falar. E voltou a trabalhar. Mas alguma coisa tinha mudado dentro dela naquele instante. Não era raiva, não era ódio. Era uma clareza fria, daquelas que doem, mas que também organizam tudo dentro da cabeça. Ela passou os dias seguintes fazendo o que sabia fazer: trabalhar. Acordar cedo, ir à padaria, atender, escutar quando alguém precisava contar alguma coisa. À noite, voltava para a casa vazia, aquecia alguma coisa simples e ficava sentada na varanda por um tempo antes de dormir. Olhava a rua, as casas com luz acesa, os vizinhos passando com seus cachorros. A vida continuava do lado de fora, indiferente ao que tinha desmoronado lá dentro. Dona Cida passou a aparecer quase todo dia.
Às vezes trazia um pedaço de bolo. Às vezes só aparecia para sentar no degrau da varanda e ficar olhando a rua junto. Não forçava a conversa. Não dizia as coisas que as pessoas costumam dizer nesses momentos, aquelas frases prontas que não aquecem ninguém. E foi exatamente esse silêncio compartilhado que começou a fazer mais efeito do que qualquer conselho. Numa noite, enquanto tomavam café, Dona Cida disse: "Eu fui casada por 31 anos. Nem todos foram bons. Teve ano que eu quis ir embora e não tive coragem. Teve ano que ele quis ir e eu implorei para ficar." Rosângela olhou para ela. "E como foi?" "Foi a vida. Com o que tinha de ruim e o que tinha de bom. Mas o que eu aprendi, e aprendi na carne, é que quando um homem te olha com desprezo, minha filha, ele já foi. O desprezo é o fim de verdade. Não tem volta que valha a pena." Rosângela ficou com aquilo na cabeça por muitos dias. Ela começou a caminhar de manhã cedo. Não foi uma decisão grandiosa. Foi uma coisa que aconteceu quase por acidente. Na primeira semana, ela acordou às 5 sem conseguir dormir mais, e em vez de ficar olhando o teto, colocou a sandália e foi andar. O bairro, naquela hora, tinha uma quietude que ela não conhecia. As casas adormecidas, o cachorro do seu Gilberto latindo de longe, o cheiro do orvalho na grama das calçadas. Ela voltou com as pernas pesadas, mas com a cabeça mais limpa. Fez de novo no dia seguinte. E no outro. E no outro. Não era para emagrecer para ele. Era para ela. Para ter um momento do dia que era só seu, onde o peso da situação ainda existia, mas não te afogava por dentro. O dono da padaria, seu Hélio, um homem de uns 60 anos com bigode branco e voz grossa, mas coração de manteiga, percebeu a mudança nela antes de ela mesma perceber. "Rosângela, você está diferente", ele disse numa manhã, sem especificar o que era diferente. "Tô tentando ficar bem, seu Hélio." Ele assentiu sem fazer mais perguntas. Mas na semana seguinte, sem anunciar nada, passou a ela a responsabilidade do pedido semanal aos fornecedores. Era uma função que o filho dele sempre tinha feito, um sinal silencioso de que ele confiava nela mais do que ela imaginava. Ela fez o pedido com atenção, negociou um desconto pequeno numa farinha que compravam em grande quantidade, anotou tudo direitinho num caderno que ela mesma separou para isso. Quando seu Hélio viu, coçou a cabeça e disse: "Você tem cabeça para negócio, mulher." Tinha. Só nunca tinha precisado usar. O mês passou. Rosângela não tentou contato com Valdir. Ele também não apareceu nos primeiros dias, e ela se pegava às vezes olhando o celular esperando alguma mensagem, alguma explicação que fizesse algum sentido. Nada vinha. Mas Patrícia, que tinha a antena sintonizada em tudo o que acontecia naquela cidade, começou a trazer outros fragmentos. Valdir tinha ido morar num quarto alugado no bairro de Marlene. E a coisa com Marlene não tinha durado nem 3 semanas depois da separação. Quando ela soube que ele era casado, terminou sem dar explicação. Ele estava sozinho agora. Rosângela ouviu isso e sentiu algo que não esperava sentir. Não era alegria com o sofrimento dele, nada assim. Era uma coisa mais quieta, uma espécie de encaixe, de coisa que faz sentido no mundo e que confirma o que a gente já sabia, mas tinha medo de acreditar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Foi no início do 2º mês que as mensagens começaram. Primeiro, uma simples, sem maiúscula nem ponto. "Posso te ligar?" Ela não respondeu. 3 dias depois. "Preciso conversar com você." Nada. Na semana seguinte, ele ligou. Ela olhou o nome piscando na tela, sentiu o coração apertar num reflexo velho que o corpo ainda guardava e deixou chamar até parar. Mas alguma coisa nela sabia que ele não ia desistir. E estava certa. Numa quinta-feira de manhã cedo, enquanto ela arrumava o balcão da padaria antes de abrir, ouviu a campainha da porta soar. Levantou os olhos. E lá estava Valdir do outro lado do vidro. Ela não tinha visto o marido desde a noite da festa. E o tempo, mesmo que curto, tinha feito alguma coisa nele.
Ele parecia mais velho de um jeito que não era só físico, mais desgastado, com aquela barba de dias que não é estilo, é desleixo. Os ombros um pouco curvados. Ela abriu a porta, mas ficou parada perto do balcão. Ele entrou com o chapéu literalmente na mão, como quem sabe que não pode chegar com arrogância. Rosângela, ele disse. A padaria não abriu ainda, ela respondeu sem levantar a voz. Eu sei. Eu vim falar com você. Ela cruzou os braços. Não disse nada. Deixou o silêncio trabalhar por ela. Valdir ficou ali parado no meio do salão, que cheirava a pão fresco, parecendo não saber exatamente o que fazer com as próprias mãos, com o próprio corpo. Eu errei, ele começou. Eu errei muito, Rosângela. O que eu falei naquela noite não tem desculpa. A forma que eu fui embora não tem desculpa. Eu sei disso. Ela continuou olhando, imóvel. Eu tô sozinho. A coisa com a Marlene não existiu de verdade. Foi uma burrice. Foi eu perdendo o juízo. Ela nem quis saber de mim quando soube da situação. Ele fez uma pausa longa. Eu fiquei pensando muito nesses dias. 12 anos, Rosângela. A gente construiu muita coisa. Você jogou fora, ela disse. Calma, sem tremor na voz. Eu sei. Você me chamou de gorda na frente de gente que me conhece desde criança. Você me deixou num beco com as sacolas de lixo enquanto eu chorava. E você foi buscar suas coisas de madrugada enquanto eu dormia na casa da vizinha, porque não teve a coragem de me olhar no olho. Ele baixou a cabeça. Você planejou aquilo. Não foi raiva, não foi impulso. Você quis me humilhar para poder ir embora com a consciência mais tranquila. Ele não negou. Ficou em silêncio. E foi esse silêncio que respondeu tudo o que ainda faltava ser dito. Eu precisei pausar aqui um momento antes de continuar. Porque tem um tipo de coisa que a gente não espera de quem diz que te ama. Quando a pessoa fica em silêncio diante de uma verdade assim, sem tentar negar, sem tentar justificar, a gente entende tudo de uma vez. Eu quero voltar, ele disse por fim, a voz quebrando no final da frase. Eu sei que não mereço, mas eu te peço, eu te imploro. Rosângela ficou olhando para ele um tempo que não era curto. Pensou em Dona Cida e nas palavras dela sobre o desprezo. Pensou nas caminhadas antes do sol nascer, quando o bairro estava quieto e a cabeça ia ficando mais limpa passo a passo. Pensou no caderno dos fornecedores, no desconto que ela mesma negociou, na confiança que seu Hélio depositou nela sem que ela pedisse. Pensou em si mesma naquele beco, as mãos apoiadas na borda enferrujada da lixeira, o vestido sujo, o rosto cheio de lágrimas e suor, e naquele momento ela tinha achado que era o fim de algo. Mas não era. Era o começo. Quando ela falou, foi devagar, com cuidado em cada palavra. Valdir, você me pediu para te deixar ir. Eu deixei. Você disse para não te procurar. Eu não procurei. Agora você está aqui pedindo para voltar. Ela respirou fundo. Mas o que você não entende ainda é que eu não sou a mesma mulher que você deixou naquele beco. Ele esperava um sim ou um não. Qualquer coisa definitiva que ele pudesse segurar. Ela não deu isso para ele. Eu não preciso de você. Eu descobri isso nesse tempo. E a partir de agora, qualquer coisa que aconteça entre a gente, se alguma coisa acontecer, vai ser porque eu quero. Não porque eu tenho medo de ficar sozinha. Não porque acho que não mereço melhor. Você vai ter que aprender a me olhar de um jeito diferente. Um jeito que você nunca usou comigo. E só o tempo vai mostrar se você é capaz disso. Valdir assentiu com os olhos úmidos, sem argumentar. Ela disse que precisava abrir a padaria. E ele foi. Nos dias que se seguiram, ele respeitou cada passo que ela marcou. Mandava mensagem perguntando se podia passar. Esperava ela responder antes de aparecer. Quando ela disse não, ele não insistiu. Quando ela disse, pode em outro dia, ele vinha. Tomava o café que ela oferecia e conversava sem tentar apressar nada, sem tentar voltar atrás no tempo, como se nada tivesse acontecido. Era diferente. Ela sabia que podia ainda ser fachada. Dona Cida dizia que o tempo provava tudo e que a pressa de acreditar era a armadilha antiga de toda mulher
com um coração bom demais. Rosângela ouvia e esperava. E se olhava no espelho de manhã cedo, depois de voltar da caminhada, com o rosto suado e o cabelo preso, e via uma mulher que ela estava começando a conhecer de verdade. Havia algo que ela sabia com certeza, independente do que o futuro trouxesse. Ela tinha passado pelo momento mais humilhante da vida, tinha ficado parada num beco escuro abraçada a uma lixeira, com o vestido de florzinha sujo e o coração partido, e tinha se levantado. Sem pedir socorro em voz alta. Tinha aceitado a mão que Dona Cida estendeu, tinha ido caminhar quando não dormia, tinha feito o pedido de fornecedor com atenção, tinha negociado o que precisava negociar e tinha olhado nos olhos do homem que a humilhou e falado a verdade sem gritar, sem implorar. Ela tinha se levantado. E isso era dela, só dela. Numa tarde, saindo do trabalho, ela passou pelo beco ao lado da padaria. A mesma lixeira enferrujada estava lá como sempre. Ela parou um segundo só olhando e deu uma pequena risada, não de alegria exatamente. Era de uma coisa mais estranha que alegria. Era o reconhecimento de que a vida às vezes começa de um lugar que a gente nunca escolheria. Ela continuou andando. Fim da história. Essa foi a história de Rosângela. Uma mulher que caiu fundo, mas que teve a coragem de se levantar antes que alguém chegasse para carregar ela. Conta pra gente o que você achou. Ela fez certo em não dar uma resposta imediata para Valdir? Deixa nos comentários, a gente lê tudo com muito carinho. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Muito obrigado pela sua companhia.